Olá, Olá, chicos! chicos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar por que saímos do Brasil. Então, se você quer saber mais da nossa história, fica ligado. Como que era a nossa rotina lá no Brasil? A gente morava em Jacareí, né? Nós compramos um apartamento em Jacareí, então a gente morava ali perto da Dutra, quem é daquela região ali vai saber. A gente morava até num bairro bem legal, né? Assim, desde Jacareí, era um bairro bem legal, bem estruturado. Então a gente comprou nosso apartamento quando a gente casou e já comprou um apartamento mobiliado, já, né? Com Móveis planejados. isso, os móveis planejados, não precisamos... ganhamos muitas coisas também, né? No casamento, claro, graças a Deus. E dos nossos padrinhos, nossos familiares, nossos amigos, ganhamos bastante coisa, mas a gente não precisou comprar, por exemplo, guarda-roupa, Mesa, isso, mesa, até estante já tinha, né? estante. Foi uma essencial, né? Isso, Mas a cama, cadeira, isso. o básico assim, além dos eletrodomésticos, né? Eletrodoméstico a gente ganhou também bastante, né, no Sim. casamento. A gente conseguiu comprar nosso apartamento antes de casar, então a gente já foi levando algumas coisas, né? Já pro Arrumando nossa apartamento, carinha. pintando, deixando a nossa carinha e tal. Então a gente morava em Jacareí, né? E já, obviamente, eu já tinha um sonho de vir embora, né? Já tinha conhecido alguns lugares, então já tinha esse desejo, né, no coração. E eu sempre tive sonho de estudar fora, de conhecer outros países, apesar de, desde pequena, né? Minha família sempre gostou de, eu brinco que é bater perna, então cada oportunidade era um momento para poder conhecer algum lugar, alguma cidade. Então, o meu desejo, eu já cresci com esse desejo de conhecer novos lugares, estudar outro idioma, Desbravar. outras culturas. Então, é um desejo muito antigo que vem e desde quando a gente casou, só intensificou essa Isso. vontade. Eu trabalhava em um hospital, né? Já estava há 12 anos já trabalhando nesse mesmo hospital como técnico em radiologia. Havia feito o curso já há muito tempo, né? E aí, mesmo depois de um tempo, tinha ido embora para Campinas uma vez para poder estudar. Quando eu comecei a estudar biomedicina, fui embora para Campinas, estudei um semestre lá só, aí voltei para São José porque precisava terminar esse curso, fazer estágio e tal. E aí consegui o trabalho nesse hospital que fiquei por 12 anos antes de ir embora. Em relação à rotina do trabalho, no meu caso, eu não reclamava mesmo de nada, não reclamava de nada porque o salário era legal, sabe? O salário, a gente estava satisfeito com o salário. Sim. Claro que a gente sempre tem que buscar mais, né? Mas eu nunca fui de reclamar, nós nunca fomos de reclamar, né? A gente colocou essa regra assim no nosso casamento de não reclamar de nada, de sempre agradecer, né? Por mais que as bênçãos não sejam assim, aos nossos olhos não sejam tão grandes, mas Deus ele sempre nos abençoa na medida certa. Então a gente colocou essa regra no nosso casamento de não reclamar de nada e só agradecer, né? Sim, dá vontade. Isso. É mais quando a situação aperta, né? Mas a gente Com olha, certeza. lembra um ou outro, né? Isso. E respira fundo, espera passar ali, ó, da flor da pele. Isso. E a gente E sempre lembra das agradecer. coisas, né? Das coisas que a gente viveu, das coisas que a gente foi aos poucos construindo, das coisas que a gente que Deus nos abençoou por meio das pessoas. Então a gente Sim. sempre busca lembrar disso para não poder reclamar, né? Somente para agradecer mesmo. Então eu nunca reclamava do meu trabalho. Eu gostava muito de trabalhar lá, sempre gostei. A gente não passava necessidade, a gente passeava, a gente comprava o que a gente queria, tinha o nosso carro, compramos nosso apartamento, como havia dito, Trocamos o carro. trocamos o carro 2 vezes, né? E eu trabalhava 5 horas por dia, né? Porque como eu trabalhava como técnico, eu trabalhava em um trabalho só, eu podia trabalhar 24 horas por semana, por causa da radiação. Então eu trabalhava só em um hospital. Quando saí de lá agora, eu já estava trabalhando à noite, né? Então eu tinha o dia livre, mas a maior parte do tempo, nesses 12 anos, eu trabalhei no período da tarde. Eu estava satisfeito, sim, naquela ocasião eu estava satisfeito, né? Como a gente já havia dito, de não reclamar, mas a gente sempre quer mais. Né? Sim. Até porque a gente busca, né, o melhor, constante. Isso é qualquer pessoa, né? Que é sempre o melhor, não só para ela, principalmente quem tem família, né? Tá construindo família. Então busca o melhor para a família. Então é algo que a gente nunca parou, nunca estagnou. Sempre pensou em fazer algo melhor para melhorar a nossa qualidade de vida também no Brasil. Uhum. Já eu me formei como biomédica, trabalhei quase 4 anos no hospital, como da parte de urgência, né? Então, parte de análise sanguínea, análise de urina, preparo de amostras, porque como é laboratório de urgência, a gente não fazia alguns exames, então tinha que preparar a amostra para mandar para outros laboratórios. Parte de controle interno, eu também cheguei a mexer um pouco. Então, eu trabalhei mais com
para essa parte interna, né, hospitalar. E cheguei a trabalhar também na parte de microbiologia, onde, através de uma pessoa, acabei me apaixonando pela micro, coisa que na faculdade eu não gostava. Fiz na minha pós-graduação na micro, cheguei a atuar aí quase 2 anos também no setor de micro. Foi uma época muito gostosa, onde eu pude crescer como pessoa e como profissional. Agradeço a todos que passaram na minha vida. E depois disso, fui buscar novas oportunidades, né? Tentei aí para o ramo de fábrica, né, parte industrial, né, porque a parte de microbiologia dá para atuar em outros setores, além da parte da saúde. Fui para a parte também de viagens, porque muitos conheceram a gente também através da agência que tínhamos no Brasil. Então, trabalhei um pouco aí como operadora de turismo, conheci outros lugares que eu não fazia ideia, que são lugares lindos, assim, parece... como é que é? Fundo de Windows. Também trabalhei, por último, antes da gente vir pra cá, como flebotomista. Então, a parte de coleta, a parte de preparo de amostra, lidar, de fato, né, diretamente com o paciente, é uma experiência que eu nunca tive e eu gostei bastante. Em questão de salário, né, como o Júlio falou, nós tínhamos um valor bom, né, tínhamos a nossa rotina, então íamos para o trabalho, no caso o Júlio trabalhava à noite, então tinha esse encontro, a gente fazia esse encontro de chegar do trabalho, a gente tinha o nosso momento, depois iria trabalhar final de semana, né, alguns dias durante a semana também, ter o nosso momento também ali com Deus, com nossos amigos na igreja, na nossa célula, beijo, saudades. Então a gente tinha a nossa vida já, né, organizada, né, estabelecida. E não, é como a gente está conversando, né? Não temos do que reclamar, nunca tivemos do que reclamar, apesar de alguns momentos não serem tão fáceis, mas foi essencial para o nosso crescimento. E como que a gente se sentia, né, morando lá em Jacareí, e por último a gente estava morando em São José dos Campos. Nós éramos de São José dos Campos, sim. Quando casamos, fomos para Jacareí, que foi onde compramos nosso apartamento, e agora antes de ir embora a gente estava morando em São José dos Campos, e depois, mais para frente, a gente vai contar por qual motivo, né? A gente mudou para São José dos Campos. Para quem conhece São José dos Campos, né, é uma cidade muito boa, né, uma cidade segura, né, comparado ao restante do Brasil. Claro que não é 100%, mas a gente se sentia seguro sim, em relação à qualidade de vida, não tínhamos do que reclamar, é uma cidade muito boa, né? Mas a gente, como havia dito, a gente tinha um sonho já, um sonho europeu, né? Então muitas pessoas têm esse sonho, tem gente que tem o sonho sonho americano, de viver nos Estados Unidos, tem gente que tem o sonho de morar no Canadá, tem gente que tem o sonho de morar, sei lá, no Japão, na Austrália, principalmente casais jovens, né? E a gente tinha o sonho de morar na Europa, né? De ter uma experiência assim, como casal. Então, foi por isso que nós tomamos essa decisão, né? Por esse motivo principal, para a realização do nosso sonho. E claro que tem outros motivos também, né, que é a criação dos nossos filhos, né, também, dos nossos futuros filhos. Que pesou, né, muito de fato, a gente colocar em prática, né, que era um sonho e apenas uma vontade. Mesmo com tudo isso, a gente buscando, correndo atrás de melhorar, de sempre estar ali, querendo algo a mais, não por luxo, não por mostrar que tem, que é, mas mais pelo nosso conforto, para aquilo que a gente gostava de fazer, que até hoje, né, nossa paixão que é viajar. Então, muitas coisas a gente buscou para melhorar, né, por essa questão de viajar, de ter uma condição de vida melhor, de investir, e por aí vai, né, cada um com os motivos. Mas, apesar de tudo isso, a gente ainda sentia que, de certa forma, a gente estava estagnado, né? Parece que algumas coisas melhoravam, mas parava. Ou parece que, mesmo a gente correndo atrás, tinha hora que parecia que nada saía do lugar. Então a gente chegou a pesar muitas coisas quando a gente percebeu. E até mesmo quando a gente, na primeira vez, né, a gente tinha pensado nessa questão de sair do Brasil, né? E então foi muitas coisas acumulando junto, que a gente pensou, pesou na balança e falou, de fato, assim, é algo que a gente tá sentindo. Então não é só dele, não é só meu. E também não foi, né? Muita gente pergunta, né, se foi impossível, se foi planejado. Pra gente não foi nenhuma decisão impossível. Até porque, como era um sonho, algo que a gente sempre pensou, tanto sozinho como casal, então quando chegou a hora da gente tomar essa decisão, foi algo muito planejado. Algo conversado desde antes de gente casar, né? Então, assim, é uma decisão que não é fácil? Com certeza. Por exemplo, ficar longe da família, de não ter amigos perto, de não ter ali a segurança que nós temos, né, por afinidade. Ter família perto, ter amigos. Exatamente. Né? Então, é algo assim que realmente, apesar de muita gente fazer de forma impulsiva, mas eu acredito que é uma forma que tem que ser muito planejada. Isso.
E aí, desde esse primeiro momento, então, a gente já colocou nas mãos do Senhor. Na verdade, a gente já orava para isso, né? Para esse tempo, esse momento estar acontecendo. Mas a gente começou a orar com mais intensidade, começou a colocar mais diante de Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos, as ansiedades que tínhamos, né? Então já começamos a orar com mais frequência em relação a isso, né? E buscar mais informação e Separar o momento, né? Para esse propósito, né? isso. E ainda não tínhamos contado para as pessoas, né? Guardamos só para nós dois por enquanto, né? Por um momento. E aí depois de um tempo decidimos contar para as pessoas. Com esse sonho, né? A gente já tinha um país antemão Isso. que Em mente, né? Que nós já cogitávamos, que já era uma possibilidade. Então a gente começou a pesquisar mais sobre esse país, ver alguns vídeos no YouTube, correr atrás de informações, de saber como que faz, questão de documentação, vistos de visto, enfim, tudo aquela informação que a gente quer saber, né, logo de cara para poder ter um norte de como fazer, do que precisa. E com isso foi essa vontade, né, que já estava ali meio acesa, né, ficou mais viva ainda dentro da gente. E com isso a gente sentou, jantando, a gente sentou e começamos a conversar realmente com esse propósito, né? É isso que a gente quer? Esse é nosso sonho? Como que vai ser? Qual país que a gente vai mesmo? Daí a gente começou a traçar todos os passo a passo que precisava, né? Então a partir daquela conversa, né, daquele jantar, a gente começou de fato a nos preparar para estar vivendo isso hoje. Isso. E aí chegou o tempo da gente contar para nossa família, né? Contamos para os nossos pais, primeiro, ficaram felizes por nós, né? Mas acredito que eles já esperavam que isso uma hora iria acontecer, porque a gente sempre falava, né, sobre esse assunto e pelo fato de a gente gostar de viajar, eles já imaginavam e acredito que os amigos também já imaginavam, né? E quando a gente contou para os nossos amigos também, eles já sabiam que uma hora iria acontecer, né? Era aquela surpresa esperada. Isso, só estava esperando um momento para a gente falar, né? Mas espera aí só um pouquinho. Antes de continuar, dá aquele like que pra gente é importante e compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tem o desejo de morar fora. Acho que uma das perguntas, né, que passa também na cabeça, ainda mais dos nossos pais, dos nossos familiares, foi a questão do medo, né? E a gente ficou com medo, eles ficaram com medo de como que seriam. Pra gente, acho que medo não existiu essa palavra, né? Foi mais ansiedade, incertezas, mas não medo. Até porque, como falamos, né, antes a gente, de fato, decidir, a gente já orava, né? Então a gente já buscava uma direção de Deus para, se realmente fosse aquilo que estava no nosso coração, segundo a vontade dele, para que ele continuasse permitindo esse desejo, essa ânsia da gente estar vivendo, né, esse sonho. E então o medo não chegou a existir, não. Não. Assim, aquele medo que paralisa, né? A gente não. Porque a gente acredita, né? A gente acredita no Deus que servimos, então a gente sabe que ele vai estar com a gente, né? Então, não vai nos desamparar, não vai nos abandonar. Mas obviamente que tem aquela ansiedade, aquele receio, né, de como será. Embora a gente já tenha conhecido alguns lugares, né, fora do Brasil, a gente não vai estar mais como um turista, né? Quando você vai passear, quando você vai turistar, quando você vai conhecer um lugar, você sabe que daqui a pouco você vai voltar para sua rotina. Então você tá ali sabendo que você vai voltar, você tem o seu trabalho, você vai para sua zona de conforto, ali você tá com o seu emprego, com a sua família, com seus amigos. Mas quando você decide se mudar para um lugar, aí o sentimento já é diferente, né? Aí você já chega pensando, eu tô como turista, eu tô morando aqui, então assim, o pensamento já é diferente, né? Então, obviamente que rola alguns sentimentos assim de insegurança, obviamente que sim. Então é isso, gente. Como a gente falou, por que saímos do Brasil? Foram 3 pontos que a gente se baseou. Primeiro, que era o nosso sonho, então fazer o que é uma paixão, né? Que é estar sempre viajando, principalmente para a Europa, que é um lugar que tem bastante história, nós gostamos disso, então trazer esse sonho para se tornar realidade. Segundo, nossos filhos, a gente tem muita vontade de ter filhos. Esse foi, inclusive, uma das coisas que a gente adiou, né, no Brasil, para estar vivendo o nosso sonho hoje. E terceiro, a qualidade de vida que não se compara, né? Não só para nós, né, pela questão de ter mais oportunidades, mas também, principalmente, né, por conta dos nossos filhos, saber que a educação deles vai ser boa, saber o que eles vão viver, vai ser uma realidade totalmente diferente. Mas e você? Conta aqui pra gente, aí nos comentários. Você tem um sonho de morar fora do Brasil? Um sonho de talvez morar
nos Estados Unidos, de morar em outro país, ou sonho europeu, assim como a gente. Quais são seus medos, né? O que você pensa quando você já pensa na possibilidade de sair do Brasil? O que você imagina, né? Quais são os seus medos, as suas ansiedades, as suas perguntas, né? Então pergunta aqui pra gente, manda aí nos comentários que a gente aos poucos vai respondendo vocês conforme a nossa experiência, né, que estamos Sim. tendo e as experiências que já tivemos quando a gente viajava para outros lugares. E se você ainda não me segue no Instagram, a gente vai deixar o arroba aqui na tela, arroba @namaleuvo e arroba pan.cristina com 2T. Lá a gente posta mais dicas de viagem, temos o contato mais próximo do que aqui, porque aqui a gente não consegue estar tendo essa proximidade quanto a gente gostaria, mas lá a gente tem essa intimidade a mais. Então a gente espera vocês lá no Instagram, vamos conversar bastante, vamos fazer bastante trocas e aproveitar para vocês viverem essa fase junto conosco. Isso. Tchau! Tchau!